A madrugada em Araçatuba, uma próspera cidade no interior de São Paulo, costumava ser o refúgio do silêncio absoluto, um período onde apenas o vento leve cortava as ruas desertas e o descanso dos moradores era sagrado. No entanto, naquela noite específica, a paz não foi apenas interrompida, ela foi violentamente estilhaçada. De repente, o som rítmico dos grilos e o repouso das famílias deram lugar ao trovão ensurdecedor de rajadas de metralhadora calibre .50. Esse não era um ruído comum de crime urbano. Era o som de uma guerra aberta que ninguém estava preparado para enfrentar. O eco das balas pesadas perfurando o aço dos postes e o concreto das fachadas serviu como o primeiro e aterrorizante sinal de que a cidade havia caído em uma emboscada meticulosamente planejada, uma operação de escala quase militar. Mais de 20 veículos de luxo, potentes, escuros e alguns deles blindados, surgiram como fantasmas metálicos vindo de todas as direções da periferia para o coração da cidade. Em um movimento coordenado que demonstrava meses de treinamento exaustivo, a quadrilha fechou as principais veias de entrada e saída de Araçatuba, isolando o município do resto do estado. O objetivo inicial era cirúrgico, paralisar o braço do estado e garantir que nenhum reforço pudesse chegar a tempo. O batalhão da Polícia Militar foi o primeiro alvo do isolamento. Veículos foram atravessados e incendiados estrategicamente nos portões e nas vias de acesso imediato, criando barreiras de fogo e fumaça densa que bloqueavam qualquer tentativa de patrulhamento. Enquanto as chamas subiam aos céus, os policiais dentro do quartel ouviam o som do domínio criminoso tomando conta do centro comercial, sentindo a amarga impotência diante de uma força que parecia ter mapeado cada palmo de terreno com perfeição. Nas praças centrais e nas lanchonetes que ainda funcionavam, a tática mais cruel e perversa do chamado novo cangaço começava a se desenrolar diante dos olhos incrédulos de quem ainda circulava pelas ruas. Civis inocentes, que momentos antes apenas viviam suas rotinas pacíficas, foram capturados e transformados em escudos humanos. O relato visual dessa cena é de uma barbárie que chocou o país e o mundo. Homens e mulheres, trêmulos e sob a mira constante de fuzis de última geração, eram obrigados a se posicionar sobre o capô e o teto dos SUVs dos criminosos. Amarrados como proteção viva, eles serviam como uma barreira moral e física contra qualquer tentativa de intervenção da polícia, que não poderia revidar sem atingir um inocente. O pânico estampado nos rostos dessas pessoas, expostas ao frio da madrugada e à velocidade frenética dos carros em fuga, tornou-se o símbolo máximo da vulnerabilidade humana diante da criminalidade organizada. Em poucos minutos, o centro de Araçatuba foi transfigurado em uma autêntica zona de guerra urbana. Não havia mais leis civis, apenas o comando ditado pelo cano das armas pesadas. Ruas que eram palcos de comércio e convívio transformaram-se em corredores de tiro e morte. A rapidez com que o isolamento total foi imposto impediu qualquer tipo de reação imediata das forças locais, deixando a população inteira à mercê de criminosos que agiam com uma confiança gélida e assustadora. O silêncio da noite tinha sido substituído definitivamente pelo clamor desesperado de socorro e pelo ruído constante de motores potentes roncando pelas avenidas principais. No entanto, o que mais perturbava as forças de inteligência era um detalhe tecnológico sombrio que pairava sobre a cidade. Sobrevoando a escuridão, pequenos pontos de luz e um zumbido mecânico quase imperceptível revelavam a presença de drones. Não eram equipamentos comuns, mas dispositivos caros equipados com sensores de infravermelho e câmeras térmicas de alta resolução. Através dessas lentes digitais, a quadrilha monitorava em tempo real cada assinatura de calor nas proximidades. Eles sabiam exatamente onde as poucas viaturas de patrulha tentavam se posicionar e onde os policiais buscavam abrigo, mantendo uma vantagem estratégica que parecia tirada de um cenário de guerra moderna internacional. Enquanto os reféns, amarrados aos carros, imploravam por suas vidas e choravam em um desespero absoluto, a verdadeira operação central do grupo começava a ser executada com uma precisão matemática dentro dos cofres das agências bancárias. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O que estava para acontecer nos subsolos das agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal revelaria um nível de engenharia criminal nunca antes visto no território brasileiro, transformando aquela noite em um evento que mudaria para sempre as diretrizes de segurança nacional. A tensão estava apenas começando, e o que os cofres escondiam era apenas o início de um plano ainda mais ambicioso, violento e tecnologicamente avançado. A invasão às agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal não foi apenas um roubo comum, foi uma demonstração gélida de engenharia balística e demolição controlada. Dentro do silêncio claustrofóbico das agências, os criminosos operavam com uma calma profissional surreal.
Eles utilizavam explosivos plásticos de alta potência, conhecidos como C4, posicionados com precisão militar em pontos estruturais específicos para abrir os cofres reforçados. O objetivo era claro: acessar o conteúdo valioso sem destruir as cédulas ou a estrutura do prédio. Cada detonação calculada gerava uma onda de choque que sacudia os quarteirões vizinhos, fazendo janelas vibrarem a quilômetros de distância. Enquanto o dinheiro era ensacado, a sofisticação da quadrilha se revelava. Eles possuíam bloqueadores de sinal de última geração, criando uma zona de silêncio tecnológico que impedia a comunicação das forças de segurança, garantindo o domínio total do ambiente. No entanto, a face do horror estava espalhada como um rastro de morte invisível pelo asfalto frio de Araçatuba. Em um movimento de crueldade inédita, a quadrilha transformou o centro da cidade em um autêntico campo minado urbano. Mais de 40 artefatos explosivos foram estrategicamente ocultados em calçadas, praças e esquinas movimentadas. Não eram bombas rudimentares, mas dispositivos sofisticados equipados com sensores de movimento infravermelhos e lasers de proximidade. Se uma sombra se movesse diante deles ou se uma viatura se aproximasse, a detonação seria instantânea, sem qualquer chance de fuga. A cidade, já sitiada pelas armas, estava agora aprisionada por uma tecnologia que punia a simples presença humana no espaço público. Esse planejamento transformou cada passo de moradores ou policiais em uma roleta russa tecnológica, onde a vida dependia da sorte de não cruzar um feixe de luz invisível. A tragédia desse perigo invisível não tardou a cobrar seu preço amargo. Um morador local, impulsionado pela confusão e pelo choque de ver sua rua transformada em um cenário de guerra, aproximou-se de um objeto deixado na calçada perto de uma agência. Ele não teve tempo de processar o que via. Ao cruzar o raio de detecção do sensor, o dispositivo explodiu violentamente. O impacto brutal causou ferimentos traumáticos gravíssimos e amputações que chocariam profundamente a opinião pública nacional. Esse evento serviu como um aviso macabro para todos os habitantes. As ruas de Araçatuba agora pertenciam ao medo. O som daquela explosão isolada ecoou como um lembrete de que o perigo não cessaria com a partida dos bandidos. A dor daquela vítima ilustrava a vulnerabilidade de uma população usada como massa de manobra em uma estratégia de terrorismo urbano, onde a vida civil era descartável para o sucesso da operação. Nas linhas de frente, o confronto direto era marcado por uma desigualdade bélica desesperadora. Os policiais militares encontravam-se diante de um exército privado financiado pelo crime organizado. O armamento pesado da quadrilha, incluindo metralhadoras calibre .50, era capaz de derrubar aeronaves e perfurar blindagens leves com extrema facilidade. Do outro lado, os agentes seguravam seus fuzis de calibre padrão, sentindo na pele a insuficiência de seu equipamento diante de SUVs de luxo, reforçados com chapas espessas de aço e vidros balísticos que repeliam disparos com desdém. A sensação de impotência era sufocante. Cada tentativa de aproximação tática era respondida com uma chuva de projéteis pesados que mantinha a autoridade do Estado a uma distância segura, humilhante e letal para qualquer um que ousasse desafiar o cerco criminoso estabelecido no coração do interior paulista. Quando o relógio marcou o início da retirada, a quadrilha executou sua fuga estratégica mantendo a mesma frieza cirúrgica demonstrada desde o início. Os veículos partiram em um comboio coordenado, levando consigo os escudos humanos ainda amarrados de forma aterrorizante aos tetos e capôs dos carros. Para os atiradores de elite da polícia, os snipers posicionados em pontos elevados, o cenário era um pesadelo tático e moral sem precedentes. Através das lentes de precisão, eles tinham os criminosos claramente na mira. Mas o risco era absoluto e inaceitável. Qualquer disparo impreciso ou ricochete poderia matar um refém inocente sob custódia dos bandidos. Os gatilhos permaneceram intocados pelo peso da responsabilidade ética, enquanto os criminosos desapareciam na penumbra da madrugada, protegidos pela carne e pelo sangue de pessoas comuns, que rezavam apenas para sobreviver àquela jornada de horror. Com o sol desenhando as primeiras luzes no horizonte e o estrondo das armas finalmente silenciando, Araçatuba emergiu das trevas em um estado de choque profundo. Os criminosos haviam fugido em direção às áreas rurais, mas o terror estava longe de um desfecho definitivo. À medida que as equipes de varredura e o esquadrão antibombas iniciavam a movimentação com cautela extrema, a polícia percebeu que a retirada da quadrilha não tinha sido limpa ou descuidada. Além dos milhares de cartuchos vazios que forravam o asfalto como um tapete de bronze, os bandidos deixaram para trás algo muito mais perigoso do que apenas marcas de pneus e cápsulas deflagradas.
O rastro de destruição urbana era apenas o prefácio de uma descoberta aterrorizante que gelaria o sangue dos investigadores, revelando que os criminosos haviam deixado presentes de despedida letais espalhados pela cidade. O sol que despontou sobre Araçatuba naquela manhã não trouxe o calor reconfortante de um novo dia, mas sim a iluminação crua de um cenário de pós-guerra. O centro da cidade, antes pulsante e pacífico, estava transformado em um deserto de concreto, vidro e pólvora. Milhares de cápsulas de munição de grosso calibre forravam o asfalto, brilhando sob a luz matutina como um tapete metálico de destruição. Carros de luxo abandonados, com marcas de tiros e janelas estilhaçadas, serviam como monumentos silenciosos ao terror que as ruas haviam testemunhado poucas horas antes. A cidade estava completamente paralisada. O comércio não abriu, as escolas suspenderam as aulas e o silêncio pesado que se seguiu ao caos era interrompido apenas pelo som ruidoso dos helicópteros, que agora riscavam o céu em buscas incessantes. No entanto, o perigo não havia partido completamente com os criminosos. Ele permanecia agachado nas calçadas e escondido em pacotes aparentemente inofensivos. O trabalho do esquadrão antibombas, o GATE, tornou-se a prioridade absoluta para a retomada da ordem. Enquanto a população observava trêmula das janelas, técnicos em uniformes pesados e robôs de desminagem moviam-se com uma lentidão angustiante pelas vias principais. Cada artefato deixado para trás pela quadrilha era uma armadilha mortal, projetada para explodir ao menor toque ou aproximação de calor. A descoberta de que muitos desses dispositivos possuíam sensores de presença sofisticados confirmou que a intenção dos criminosos era manter o estado ocupado e aterrorizado mesmo após a sua fuga. A cidade viveu horas de uma tensão sufocante, onde um simples passo em falso poderia resultar em uma nova tragédia. Enquanto os especialistas lutavam contra o relógio para desarmar o que restou do campo minado urbano, que transformou cidadãos comuns em prisioneiros dentro de suas próprias casas. Simultaneamente, uma caçada humana de proporções épicas ganhava corpo. Centenas de policiais de diversas divisões de elite foram mobilizados para as áreas rurais e cidades vizinhas, seguindo os rastros deixados pelo comboio. O caminho da quadrilha levava a estradas de terra secundárias e canaviais densos, onde a estratégia de fuga se revelava ainda mais metódica. Em pontos isolados, os investigadores encontraram diversos veículos utilizados no ataque completamente incendiados. As carcaças fumegantes de SUVs blindadas não eram apenas lixo mecânico, mas uma tentativa deliberada de apagar qualquer vestígio de DNA ou impressões digitais que pudessem levar à identificação dos envolvidos. Era uma batalha de inteligência forense contra um inimigo que havia planejado cada detalhe da própria invisibilidade, utilizando até mesmo substâncias químicas para confundir cães farejadores. À medida que a perícia avançava entre os escombros das agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, a magnitude da operação financeira por trás do crime começava a emergir com clareza. Estima-se que a quadrilha tenha investido milhões de reais apenas na fase de planejamento, adquirindo armas de guerra, tecnologia de drones térmicos e pagando mercenários altamente treinados. A investigação apontou conexões profundas com as cúpulas das maiores facções criminosas do país, revelando que o assalto a Araçatuba não foi um evento isolado, mas uma demonstração de força do chamado novo cangaço em sua forma mais evoluída. O destino das fortunas roubadas seguiu o caminho nebuloso da lavagem de dinheiro, desaparecendo em contas laranjas e sistemas financeiros paralelos que o crime organizado opera com eficiência empresarial. Nos meses seguintes, o balanço das investigações resultou em dezenas de prisões em diferentes estados, desmantelando partes vitais da logística desse exército invisível. Contudo, as cicatrizes deixadas em Araçatuba foram além do concreto e das contas bancárias. O evento forçou uma mudança radical na doutrina de segurança pública no Brasil. As forças de segurança passaram a implementar planos de defesa de cidades, investindo em monitoramento por satélite e unidades de resposta rápida capazes de confrontar armamentos de guerra. O setor bancário também se viu obrigado a reforçar seus cofres com tecnologias que inutilizam as cédulas em caso de explosão, tentando tornar o risco menos lucrativo para os criminosos. Entretanto, para os moradores de Araçatuba, a pergunta que ecoa no silêncio das madrugadas é se eles estarão realmente seguros quando o próximo cerco for armado. O trauma psicológico de ter sua cidade sequestrada por horas por homens encapuçados e armados com fuzis de calibre 50 é uma ferida que não fecha com prisões ou reformas. A vulnerabilidade exposta naquela noite mostrou que, diante de um planejamento bilionário e militarizado, a linha entre a ordem e o caos é terrivelmente tênue. O assalto a Araçatuba permanece como um lembrete sombrio de que o crime organizado não busca apenas o dinheiro,
mas a imposição do medo como moeda de troca. Se você quer entender mais sobre como essas organizações operam e conhecer outros crimes que desafiaram a inteligência nacional, inscreva-se no canal e confira nosso vídeo sobre o roubo ao Banco Central. O que você acredita que ainda falta para que o Estado consiga erradicar esse tipo de violência extrema no interior do Brasil? Deixe sua opinião sincera nos comentários abaixo.